Olá, dando continuidade, a gente vai trabalhar hoje o nosso conteúdo de porcentagem, tá bom? Ela é uma parte bem simples, no entanto ela é fundamental porque envolve diversas outras questões, né? Muitos outros problemas que não se trata esse conteúdo podem envolver porcentagem, tá ok? A teoria dele é bem simples e o que importa mesmo é vocês realmente terem uma noção de como resolver esse tipo de problema, tá ok? Eu vou explicar do método multiplicativo, tá? Que é você multiplicarem pelo índice de porcentagem e pelo método da regra de 3, tá bom? Vamos lá. Porcentagem é representação de uma razão centesimal. Bom, o que essa definição aqui está querendo dizer para vocês? A representação de uma razão decimal é simplesmente pegar um valor x e dividir ele por 100, tá ok? Dentro de porcentagem, a gente vai ter um número que, ao ser dividido por 100, a gente vai ter uma razão de quantas partes de 100 ele realmente representa, tá ok? Isso que é porcentagem. Você tem como referência o número 100. Tanto é que a porcentagem significa por cento, tá bom? Então, ela significa dividir isso por 100, tá? em uma das 100 partes. Por exemplo, quanto que é 30 sobre 100? Isso aqui representa 30 partes de 100. Se vocês dividirem 30 por 100, a gente vai ter que isso aqui é 0,3. Tá ok? Ou seja, esse 0,3 é o nosso índice, é o nosso resultado. É o nosso resultado da divisão dessa razão. Tá bom? Eu elucidei isso aqui para vocês num exemplo. 50%, a porcentagem de 50% é a mesma coisa que a 50ª parte de 100. Ou seja, se você pegar esse 50 e dividir por 100, a gente vai ter a representação em fração, né? A gente vai ter a representação da razão de 50%. Dividindo esse 50 por 100, a gente vai ter 0,5. Isso aqui é um índice. Ou seja, porcentagem, razão e índice estão representando o mesmo valor, que é 50%. Ou 50 sobre 100, ou 0,5. Isso aqui é a mesma coisa, tá ok? O que está mudando são os nomes que a gente está dando, tá? Vamos lá. Agora eu vou mostrar para vocês como é que calcula a porcentagem. Bom, eu vou fazer o nosso exemplo 1 aqui e vou continuar elucidando mais para vocês. Calcule 30% de 70. Vamos lá. Quanto que é 30%? 30%, se a gente for fazer a razão dele, é a 30ª parte de 100. Isso aqui é a nossa razão, que equivale ao nosso índice 0,3. Ambos representam a mesma coisa, ambos são a mesma coisa, tá bom? Bom, se você quer descobrir quanto que é 30% de 70, basta você multiplicar esse 30% por 70. Então, 70 vezes 30% vai dar quanto que 30% vale de 70. 70 é o meu todo, tá ok? É o meu 100%. Mas vamos ver como que isso fica. 30% de 70 a gente vai deixar na forma centesimal, tá bom? É a mesma coisa que 70 sobre 30 centésimos, ok? Vamos lá. Se tem zero embaixo, dá para cortar com o zero que está em cima, no caso da multiplicação. Então, a gente tem 7 vezes 3 sobre 1, que é a mesma coisa que 7 vezes 3 igual a 21. Ou seja, galera, o que eu representei aqui? 30% de 70. 30% de 70 é a mesma coisa do que 21, tá bom? 30% de 70 é a mesma coisa do que 21. O 70 é o nosso 100%. 30% desse 100%, que é o nosso 70, é 21. Ah, Renato, eu não entendi direito esse negócio de multiplicação e tal. Tem como você me mostrar um jeito mais simples? Claro que tem, meu amigo. Vamos fazer agora uma regra de 3. Bom, a gente sabe que o nosso 70 é o nosso 100%. Agora, o que o exercício pediu? Quanto que 30% vale?
ele vale x, é o que a gente não sabe. Se 70 vale 100%, 30% vale x. Vamos lá. Fazendo a nossa regra de 3, o que a gente teria? A razão 70 sobre x é igual a 100 sobre 30. Bom, a gente tem a igualdade de duas frações. Então, como que a gente faz? Multiplica meios por extremos. X vezes 100 equivale a 100x, que é igual a 30 vezes 70. Bom, o nosso 100 está multiplicando, logo ele vai passar dividindo. Então, essa conta vai ficar como? X é igual a 30 vezes 70 sobre 100. Cortam os zeros. Agora a gente vai ter 3 vezes 7, que é 21. Vocês viram como a gente chegou no mesmo valor? 30% de 70 é 21, pela multiplicação e pela regra de 3. Bom, eu só mostrei para vocês os dois caminhos possíveis. Se vocês preferem fazer pela multiplicação ou pela regra de 3, é a critério de vocês, é o que vocês acharem mais fácil, tá bom? Vamos lá, para o nosso exemplo 2. 3 é quantos por cento de 5? Bom, eu vou fazer pela regra de 3 aqui, porque fica mais fácil de a gente enxergar. Vocês sabem que 5 é o nosso 100%. Quanto que o x vai valer? Vocês fazem essa pergunta e montam a nossa regra de 3. Então, continuando a nossa regra de 3, a gente tem 5 sobre 3 é igual a 100 sobre x. Tá ok? Logo, a gente vai ter a multiplicação de meios por extremos, que vai ter 5x igual a 3 vezes 100. Isso aqui, multiplicando, a gente vai ter 5x é igual a 300. O x está multiplicando, vai passar dividindo. O 5 está multiplicando, vai passar dividindo. Logo, a gente vai ter 300 sobre 5. Isso aqui é a mesma coisa do que 60. Mas é 60 o quê? 60%. Tá ok, rapaziada? Muito simples essa questão, né? Não tem muito mistério. Bom, uma outra forma de resolver isso seria o seguinte. A gente faria quanto que multiplicado por 5, qual a porcentagem ou qual o índice multiplicado por 5 é igual a 3. Quanto que isso vale? Se o 5 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Logo, a gente vai ter 3 sobre 5. 3 sobre 5 é a mesma coisa que 0,6. Bom, o que esse meu 0,6 é? Ele é meu índice, tá ok? Se eu quiser achar a minha porcentagem, a minha percentagem, basta a gente fazer a razão, achar o inverso. Bom, quanto que é x sobre 100, que é igual a 0,6? 100 está dividindo, passa multiplicando. Logo, x é igual a 60. 60 é o quê? 60%. Ok? Essa aqui, sem ser pela regra de 3, é o outro método de vocês acharem a porcentagem. Ok? Vamos lá, nossa próxima aula. Nosso próximo tópico. Aumento e desconto percentual. Tá bom? Falando sobre isso, já vou fazer um gancho aqui, tá? O que é certo? Falar percento ou falar porcento? As duas palavras estão certas. A diferença é que o percento é uma palavra de origem latina e o percentual vem de percentum, ou seja, porcentagem. Ou a gente pode falar porcento com o, que vem da palavra porcento, ou seja, é uma conjunção, porcento. Ok? Só para dar uma lembradinha em vocês. A Esa gosta muito de gramática nas provas, né? Então é só dar uma memorizada aí. Calcule um aumento de 20% sobre um valor X. Bom, isso aqui a gente colocou um valor X, né? Para vocês terem uma noção de como resolve esse tipo de problema. Um aumento de 20%. Vamos lá. Um aumento de 20% significa que eu tenho X
mais 20% de x, ou seja, 0,2 vezes x. Isso aqui representa o meu aumento, tá ok? O 1x representa o meu 100%, o meu valor total de x, mais o aumento, que é 0,2x. Se eu quiser saber só o aumento, quanto que isso vale, é 0,2x. Se eu quero saber o aumento total sobre o valor, é x mais 0,2x. Tá ok? Vamos lá. Calcule um desconto de 40% sobre um valor x. O que é isso? Significa que eu tenho um valor x menos 40% desse meu valor x. Como que eu faço para achar esse 40% de x? Bom, eu sei que 40% é igual à minha razão. 40. Minha razão 40 sobre 100. Isso aqui é um 4, tá, rapaziada? Deu um errinho aqui na mesa digitalizadora. Bom, 40% é a mesma coisa que 40 sobre 100. Que se eu for transformar isso no meu índice, eu vou obter 0,4. Bom, dessa forma, um desconto de 40% significa meu valor total x menos 0,4 vezes o meu x. Tá ok? Quanto que é x menos 0,4x? Se não aparece nada, aqui é 1. Dessa forma, 1 menos 0,4 significa que o desconto de 0,4x vai se equivaler ao meu preço final de 0,6x. Tá ok? O valor do meu desconto é esse. E se eu for subtrair esse valor total do inicial, eu vou obter 0,6x. Bom, vamos lá, continuando. Calcule o valor de 60% sobre um produto que custa R$80. Bom, se R$80, vou resolver por regra de 3 e depois daquela outra forma, equivale a 100%, quanto que vale um aumento de 60%? Quanto que é 60% do meu valor total? Bom, eu tenho uma regra de 3 e agora basta eu fazer as razões, né? Primeira razão minha vai ser 80 sobre x. Coloco um em cima do outro e um em cima do outro de cada lado. Igual a 100 sobre 60. Tem igualdade de razões. Dessa forma eu faço meios por extremos. Ou seja, eu vou ter 100x é igual a 60 vezes 80. Bom, se eu der uma multiplicação aqui, né, esse 100 vai passar dividindo. Então a gente sabe que os zeros eles vão ser cortados. Então eu cortei os zeros. Agora eu acabo de multiplicar 100 vezes 8. 6 vezes 8. Dessa forma, o meu x equivale a 48. Bom, 60% de 80 equivale a 48. Dessa forma, o aumento de 60% equivale a R$48. Bah, Renato, eu entendi, legal. Por regra de 3. Mas agora, como que eu faria no caso de multiplicar ela? Faria da forma que eu falei antes. Transformaria 60% em índice. Bom, eu sei que 60% ele é a 60ª parte de 100. Logo, ele é a razão 60 dividido por 100. Dividindo 60 por 100, eu vou obter 0,6, que é o meu índice. Bom, se eu quiser saber quanto que 60% vale sobre o meu valor 80, basta eu multiplicar esse 0,6, tá ok? Que é a minha porcentagem, vezes o meu índice, que é 80. Ok? Vamos lá. 0,6 a gente sabe que é a mesma coisa que 6 sobre 10. Multiplicando por 80, a gente vai ter o corte de 0 com o 10, que está no denominador. Multiplicando 6 vezes 8, a gente vai obter 48. Vocês viram que esse valor é o mesmo que a gente encontrou pela regra de 3? Sim. Então, vocês façam conforme acharem melhor, pelo caminho que vocês acharem melhor. Isso é um conteúdo muito simples, tá ok?
mas cabe a vocês praticarem, fazerem mais exercícios sobre isso. Um grande abraço e até a próxima!